E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todas as últimas notícias do São Paulo, que se prepara para o jogo contra o Bahia no final de semana, e novidades sobre o Thiago Mendes. Comenta aí, você acha que o São Paulo deveria fazer um esforço para trazer o volante pro tricolor? Lembrando que de primeiro volante o São Paulo só tem o Pablo Maia. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto. No final, você sabe, eu volto, a gente vai falar sobre esse jogo importantíssimo do São Paulo no final de semana e também sobre reforços. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Gazeta Esportiva, e claro que são notícias boas. Quem chega com o noticiário de São Paulo é a Letícia Contier. Boa noite, Lê. Atualiza para nós as novidades do Departamento Médico de São Paulo. Boa noite, Michele. Boa noite para você aí de casa que está acompanhando o Gazeta Esportiva dessa quinta-feira. Exatamente, tenho notícia sobre o Departamento Médico e notícia boa para o torcedor São Paulino nessa quinta-feira. Hoje, o São Paulo se reapresentou ali no Centro de Treinamentos da Barra Funda, já pensando, é claro, na partida de sábado diante do Bahia, às 6h30 da tarde, lá na Arena Fonte Nova. E aí, nos trabalhos de hoje, é claro, os jogadores que atuaram por mais minutos na terça-feira fizeram aquele regenerativo e os demais jogadores já fizeram aquecimento, trabalho com posse de bola em campo reduzido. E aí duas novidades apareceram nessa reapresentação. A primeira delas, Cédric Soares, ele que está em recuperação de dores na panturrilha direita, participou do aquecimento e fez alguns trabalhos à parte. Agora, a principal novidade de hoje ficou por conta de Luca, o garoto de 17 anos que vinha aí com entorse no tornozelo direito, participou das atividades de maneira integral, sem nenhuma restrição. Então, tudo indica que Luca estará à disposição para o técnico Luiz Supeldia para a partida de sábado. Ótima notícia para o torcedor São Paulino, Mi. Muito obrigada, Lê, por todas as notícias. Fala, Silvio. Principalmente o Luca, né? Moleque de 17 anos que tem carisma, tá entrando em campo com muita personalidade. Aliás, no jogo que ele se machucou, se eu não me engano, foi Grêmio. Recentemente, à noite no Morumbi, fui até com minha filha na arquibancada ver o jogo, tava de folga, fui lá. O moleque entrou no segundo tempo, primeira bola dele já parte pra dentro, é vertical. Aí tomou uma porrada no tornozelo, continuou mancando, aguentou o tranco, ficou alguns dias ausente. Mas é um jogador que pode... Eu tô sonhando, eu tô imaginando que essa safra, eu não vou comparar com a qualidade de uma outra, mas quem sabe... Não estamos vendo aí o surgimento de novos menudos do Morumbi. Será? Agora sobre Thiago Mendes. O volante vai ou não jogar no São Paulo? Agora dá para tratar essa história como definitiva. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte super importante do São Paulo e questionei: existe alguma negociação? Vocês pensam em trazer o Thiago Mendes? Vale a lembrança de que depois de um ano negociando com o São Paulo, o Thiago enfim está livre do seu contrato no Al Rayyan. O vínculo se encerrava em 30 de junho, ele já foi liberado pelo clube e curte férias ao lado da família em Nova York. Pois bem, a resposta desse dirigente do São Paulo com quem conversei foi, abre aspas, pode afirmar que o Thiago Mendes não virá. O jogador está descartado diante da alta pedida. Nicola, mas ele está livre do mercado. Verdade, não haveria necessidade de compensação financeira para qualquer clube. Mas hoje ele e o Paulo Pitombeira, que é seu representante, pedem cerca de R$1 milhão por mês para um acordo. E diante desse cenário, São Paulo decidiu descartar a contratação do atleta, que já tem 33 anos de idade e disputou na última temporada apenas 11 partidas, embora tenha saído do Al Rayyan como titular. Ele havia sofrido uma lesão muscular grave no fim do ano passado e início desse ano. Fora do Brasil desde 2017, Thiago Mendes também tem sido especulado no Atlético Mineiro. Antes de gravar o vídeo, consultei um dirigente importante do departamento de futebol do Galo e essa pessoa afirmou que essa negociação hoje é uma grande cavada do empresário. O Bobadilla, mas encerrou uma dívida com o elenco referente à classificação para a Libertadores. Arnaldo, tem essas notícias e tem a questão do Bobadilla, que vai ter que prestar um depoimento, mas vai viajar para Salvador, até porque se ele não jogar, quem joga, né? Só pra você entender, a dívida é por ir a Libertadores ou é agora? Pelo que eu entendi, sim. É, né? Pela classificação a Libertadores. Não para ir às oitavas. Pela ida a Libertadores. Pela ida a Libertadores 93. Não, brincadeira. Fala não. Comecei a pensar no Tele Santana comandante. Faz década de 90.
Não, agora falando sério, porque o assunto do Bobadilha é sério, né? Eu acho que o Bobadilha agora tem 3 questões que envolvem ele, né? A questão do São Paulo, depois do G4, só depois do G4 de ontem, o São Paulo se pronunciou. A gente chegou a ver o vídeo do Bobadilha aqui ontem, né? Bobadilha fez aquele vídeo protocolar de pedido de desculpas, ao mesmo tempo praticamente reconhecendo, admitindo a ofensa xenófoba. O São Paulo se manifestou depois, falando aquelas coisas lá, protocolares também de valores do clube, falando em medidas, punições educativas. Esse é um ponto do São Paulo. O segundo ponto, do Bobadilha, cidadão. Vai ter que ir à delegacia, vai responder processo, vai prestar o depoimento até sexta-feira, talvez hoje mesmo à tarde, enfim, ou agora está sendo, eu não tenho essa informação quando que ele vai. E a terceira é o Bobadilha, jogador de futebol, né, que deve ser sancionado pela Conmebol, né? Suspenso, como foi o atleta do Alianza por injúria e tudo mais. O que acontece é que esse aspecto, né, da suspensão, esse último aspecto, a Federação Paraguaia já se pronunciou e a gente pôde entender ao longo da quarta-feira que se tratava de uma questão entre 2 atletas que vinha de antes, né? Então, na partida entre as 2 seleções pelas eliminatórias, o Navarro ofendeu os jogadores do Paraguai, o Bobadilha estava próximo, e eles já tinham essa coisa de antes. E eu achei muito estranho mesmo, sinceramente, o Bobadilha não sair da confusão, mesmo com o atleta mesmo o atleta do Iselando do Talheres aos prantos. E ele queria o conflito. E era uma coisa engarrafada, né? E a Federação Paraguaia, os atletas da seleção paraguaia, se colocaram ao lado do Bobadilha. O São Paulo está aquele, né, postura que a gente conhece, né? Casariana. A Federação Paraguaia não. A Federação Paraguaia respondeu o Talheres e vai defender. Porque o Bobadilha suspenso pela Conmebol não é suspenso da Libertadores, é suspenso das eliminatórias sul-americanas também, né? Ele vai jogar contra o Brasil, por exemplo. Está convocado. Aliás, o Navarro também está convocado. O Navarro tem outras situações, é o que a Federação Paraguaia está recolhendo, né? Navarro contra a polícia, Navarro contra não sei quem. Não importa o Navarro contra o Bobadilha, antecedentes, rixa. O que importa é que o Bobadilha passou do limite e vai ser punido por conta disso, né? Essa é a questão. O que não significa, para mim, prisão perpétua, forca ou banimento do esporte. Não, ele vai cumprir a punição pelo que fez. E acho que é isso que tem que acontecer, né? O choro do Navarro, que a gente está vendo, não é o mesmo choro do Luigi. Eu cheguei a comparar os 2 choros, porque os 2 choros é que fazem a gente baquear, né? O choro espontâneo. O Luigi ainda é um imberbe, o Navarro não exatamente, mas ele foi atingido num ponto que o fez debulhar, né? Em lágrimas, né? E é isso que a gente... Porque as questões entre... Luigi também tem uma grande diferença, né? Foi uma questão que ele sofreu por parte da torcida, né? De vários, de gente com o bebê, né? Aquela coisa no... E o Bobadilha com o Navarro é aquele que a gente fala do código entre jogadores, que muitas vezes são coisas pesadas mesmo, que passam de qualquer limite, e o Bobadilha passou no limite. Ponto, né? Pelo que ele está, inclusive, admitindo no vídeo para mim, né? Ainda não estou falando... Aí é o negócio do inquérito, não sei o quê, que foi... E acho que é isso, essas 3 questões que vão ser colocadas a partir de agora na carreira dele. A questão do São Paulo, a questão penal e a questão da punição na Conmebol como atleta do clube e também da seleção paraguaia, né? Então eu acho que essa
a situação. Sobre ir a Salvador, a não ser que o São Paulo ou punisse ou afastasse, o que não vai acontecer, o São Paulo não considera, pelo comportamento do jogador exemplar, segundo o São Paulo, desde que ele chegou, uma falta passível do afastamento, do banimento, como o São Paulo já fez com outros atletas de outras circunstâncias, com problemas diferentes, como o Jean goleiro, como o Pedrinho ponta, acusados de violência doméstica e tudo mais, né? Então é mais ou menos esse quadro no momento, né? Vamos só colocar aí o delegado Rodrigo Simplício, que está investigando o caso, o que ele falou sobre esse tema. Eu não falei dia 12, eu falei que depois do dia 12 iria vir, não pode... Não, o delegado Esse é o Neymar Neymar complicadíssimo, não o Rodrigo Simplício. Tá complicado o Neymar também. Temos o... Mas não senão ficamos aqui, trocamos ideia aqui entre nós mesmos. Vamos saber se a gente vai ter o delegado. Já teremos. Que falou antes mesmo do Bobadilha depor, né? Cadê? Nada. Assim que a gente foi informado, teve um delay, né? Entre isso acontecer, os jogadores do Talheres irem para o vestiário, procurarem a PM chegar na delegacia. A PM procurou pelo Bobadilha no vestiário, ele não foi encontrado. Ele deixou o local sozinho e rapidamente após o fim do jogo. Todos os presentes ontem, as duas testemunhas, que são os jogadores do Talheres, o árbitro da partida e os policiais militares, todos foram ouvidos ontem durante o trabalho na delegacia de polícia. Agora permanece a necessidade, né, de ouvir o investigado, que é o ponto principal que está faltando. Mas hoje tudo indica que ele realmente praticou esse fato, porque além da versão da vítima, tem a versão de duas testemunhas. E foi instaurado o inquérito policial para apurar o crime de injúria racial, que é um crime imprescritível e inafiançável, com penas de 2 a 5 anos de reclusão. Então tá aí. Não está fácil a vida dele não, viu, Massa? Cara, agora vai ter que se haver com o que ele falou, né? Agora, o futebol precisa entender, né? O futebol precisa entender que a vida é outra, que as coisas mudaram. Então, pouco importa se o jogador venezuelano tem problema com o Bobadilha, se foi em outro lugar. Se o outro lugar não viu, não pegou, não olhou, não checou, não é problema desse jogo. O problema desse jogo está posto, está colocado. E isso tem que acontecer, entendeu? É simples assim. E agora o Bobadilha tem que entender o que ele fez e receber a punição necessária. Ponto. É assim que funciona. É esperar agora também inquérito, tudo mais, se vai ser aberto, se não vai, enfim. A polícia vai ter elementos. Eu também fiquei com a impressão do Arnaldo. De alguma maneira, para mim, ele não nega que ele fez, né? Tá claro ali que... Ele não fala com as palavras, eu sei que eu fiz, mas ele dá a entender que fez, né? Sim, embora ele fala de ter recebido ofensa também, né? Que é uma coisa, não sei qual tipo, qual grau, mas é aquilo, né? Existem ofensas e ofensas, né? E leis de países e países, que a gente falava, né? Se esse entrever ocorre no campo do Tajeres, é um outro desfecho, né? Sim, claro. Por conta das leis da Argentina, né? Meus amigos, vocês viram aí, de última hora apareceu o Petros, que passando pelo processo de recuperação final lá no Refis Plus do São Paulo, apareceu aí com fotos e tal. Já começaram-se as especulações se o jogador poderia vir a atuar no São Paulo. Por enquanto, aquela velha está. O mesmo caso do Cedric Soares e do Pato. Vieram só se recuperar de lesões no tricolor. O Pato assinou o contrato, o Cedric assinou o contrato. Vamos ver o que vai dar nesse caso Petros, que na não vinda do Thiago Mendes pode ser o segundo volante que o São Paulo precisa, o primeiro volante que o São Paulo precisa, já que nós só temos o Pablo Maia, o menino, o Luiz Gustavo está com problemas de saúde, tromboembolia pulmonar, se eu não me engano, não tem previsão nem de voltar aos treinos.
E eu quero que você acha? Acha que o Petros seria uma boa? Sinceramente, nos comentários nas redes sociais eu vejo muita divisão. O jogador tem 35 anos, mas tem uma grande bagagem, uma grande experiência. Acho que no fundo, principalmente pelo atual momento do São Paulo, seria um jogador que iria agregar e ajudar muito o São Paulo, pelo momento que o São Paulo vem passando. Acho que ele seria um tipo de jogador que aceitaria receber um salário mais nos moldes São Paulo Futebol Clube. E é alguém que, só deixando bem claro, não tem, no momento, não tem nenhuma informação do Petros vir para o São Paulo no meio do ano. Porém, temos que lembrar, o Pato aconteceu a mesma coisa e o Cedric Soares aconteceu a mesma coisa. Se surgir informações do Petros, vocês sabem que eu trago para vocês, assim como lá atrás eu trouxe do Pato, assim como lá atrás eu trouxe do Cedric Soares também. Mas acho, sinceramente, com a não vinda do Thiago Mendes, acho que o Petros seria sim uma boa opção para a primeira volância do São Paulo. Não dá para a gente ficar improvisando. O Alisson de primeiro volante, acho um desperdício o Alisson atuar nessa posição de primeiro volante, né? O Thiago Mendes, mas do mesmo modo que o Lucas não vinha para o São Paulo, do mesmo modo que o Oscar não vinha para o São Paulo, eu não duvido do Thiago Mendes vir ao São Paulo. Por quê? O São Paulo não tem dinheiro para comprar direitos federativos de ninguém. Isso não significa que o São Paulo não irá fazer contratações e reforçar o seu elenco no meio do ano. A única alternativa que o São Paulo tem são jogadores sem contrato ou empréstimos, como fez com Marcos Antônio, como fez com Juan Tressolti. O São Paulo só tem o Pablo Maia de primeiro volante. Ah, mas e o Luiz Gustavo? Você lembra do Luiz Gustavo? A última vez que ele atuou, ele tá com tromboembolia pulmonar. É mais grave do que muita gente pensa. O Luiz Gustavo já tem 30 e tantos anos, 37 se eu não me engano. Ele não tem previsão de voltar a treinar, para vocês terem uma ideia. Então, o São Paulo vai segurar só com um primeiro volante, que é o Pablo Maia? E se o Pablo Maia ficar suspenso? Tem uma lesão muscular jogando todo o jogo? Você confia nesse São Paulo com Alisson e Bobadilha, Alisson e Marcos Antônio? O Alisson sendo improvisado de primeiro volante? A principal qualidade do Alisson não é a marcação, é a dinâmica, é o passe, é a saída de bola. E você tem ter um só volante para o restante da temporada, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro? Essa é a brilhante estratégia do São Paulo? O São Paulo, que já tem um time velho, trazer mais um velho não é lá uma grande surpresa para esse time. Acho que se o São Paulo fizer um esforço, ele vem com o salário teto do elenco, que é o salário do Caleri ali, cerca de 800 mil reais. Ele não vai fazer grande choro por 200 mil reais. Basta o São Paulo querer e não duvidem se o Thiago... O São Paulo não vai começar, porque a janela nem abriu ainda. O São Paulo vai atrás de um volante, um primeiro volante. Deve ir atrás de mais um centroavante e de mais um meia. O São Paulo precisa de 3 posições. E você acha que o São Paulo vai comprar alguém? Não vai. O método que o São Paulo vai fazer contratações são empréstimos ou jogadores sem contrato. O São Paulo só vai poder voltar a investir no começo da janela do ano que vem e só vai poder investir talvez um pouco mais pesado no meio da janela do ano que vem. O São Paulo está tentando seguir à risca todos as travas e os mandamentos do FIDIC para se adequar financeiramente para sobrar uma grana.
Vamos ver o que o Casares vai fazer aí nessa janela de meio do ano. Vamos falar um pouco sobre o jogo do final de semana. O São Paulo, se eu não me engano, sábado enfrenta o Bahia com o Rian Francisco. Ao menos eu imagino o Rian Francisco de titular, porque o André Silva tá suspenso. Eu acho que só assim pro menino jogar, cara. Só o André Silva tá na suspenso. E eu não iria me admirar se ele colocar o Matheus Alves de 10 e o Luciano no comando do ataque. Se ele fizer isso, claramente ele tem alguma coisa contra o Rian Francisco, porque não tem condições. Quando o Caleri não tava, ele colocava o André Silva até o final. Agora que nem o André Silva tá, eu não duvido dele fazer isso. Não se surpreendam. Não se surpreendam se ele coloca o... Por exemplo, ele pode colocar o Oscar de 10, o Lucas Ferreira de um lado, o Rodriguinho do outro e o Luciano na frente. Não se surpreendam se ele fazer isso. Para um cara que vive colocando o Oscar de volante e o Oscar aberto pela esquerda, você acha que isso é... Você se surpreenderia se o Zubeldia fizesse isso? Um cara que vive dobrando o Cedric e Ferrarese pela direita, Enzo Dias e o Wendel pela esquerda. Você se surpreenderia se ele fizesse isso? Eu vivo falando aqui que eu acho que esse São Paulo pode jogar mais do que vem jogando, mesmo com os desfalques. Se ele fizer o simples, se ele fizer o básico, eu acho que esse São Paulo pode jogar e treinar o time, que parece que o time é mal treinado. Eu acho que esse time pode jogar mais. Aqui eu não tô falando de resultado. Ah, ganhou do time de virada do Tadieres de 2-1, fez jogo duro com não sei quem. Eu tô falando de desempenho, de jogar um futebol minimamente decente. Que o São Paulo tá... Olha os últimos gols do São Paulo. Olha os últimos gols do São Paulo. Bola parada e um erro. O passe pro gol do Luciano, quem deu o passe pro gol do Luciano foi o zagueiro do Tadieres. Aí você volta lá atrás, os outros gols do São Paulo, bola parada e pênalti. Então, assim, o São Paulo não tá um time brilhante, não. Eu acho que mesmo com os desfalques, esse São Paulo tinha capacidade de jogar um pouco melhor. Mas ele fica dobrando lateral, ele fica jogando o Oscar pra esquerda, ele fica colocando o Luciano de meia, enfim. Você vê, o Luciano contra o Tadieres fez pra mim um dos melhores jogos deles no ano e ele não tava ali de meia. Teve um inscrito que falou que o Luciano tava na mesma posição. Eu falei, cara, não é possível, o cara não assistiu o jogo. Todas as bolas que o Luciano pegou, ele tava dentro da área. O Luciano não tava... O cara, sem zoeira, o cara digitou nos comentários aqui, o Luciano tava jogando na mesma posição de sempre. Eu falei, cara, não é possível que eu assisti outro jogo. Porque todas as vezes que o Luciano pegou na bola, ele tava dentro da área. E os outros jogos que o Luciano pega na bola no meio de campo? E erra passe, e mata contra-ataque, e faz cortar a luz. Cara, eu nunca vou esquecer São Paulo e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo atacando, acho que até o Ferreirinha tava fazendo a jogada pela direita assim, ele deu passe pro meio pra fazer 1-2. O Luciano fez o corta-luz, né? Furou a bola assim, no pé do Cleison, aquele ex-Corinthians. O Cuiabá saiu no contra-ataque e fez o gol. Eu nunca vou esquecer desse lance. Nunca vou esquecer desse lance. E aí, mas contra o Tadieres, onde que ele pegou na bola? Na meia-lua, dentro da área, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Ali, meu amigo, ali o Luciano é letal. Então é simples. Monta um sistema com 4-4-2 e deixa o Luciano... Ah, você quer colocar o Oscar pelo lado esquerdo? Joga com 2 meias. Joga com Oscar e Rodriguinho, Oscar e Matheus Alves. Joga com 2 meias. Joga 2 volantes e 2 meias. Coloca o Oscar de meia esquerda, o Rodriguinho e outro jogador, ou recua o Lucas Ferreira, bota o Lucas Ferreira, se ele coloca o Luciano para jogar de meia, ele pode colocar qualquer um. Traz o Lucas Ferreira para jogar de meia direita, joga com 2 meias, coloca os 2 lateral que passa, coloca o Enzo de um lado, fala, Cedric, vai na boa, mas quando você for, vai. Faz o simples e coloca lá na frente Luciano e Rian Francisco. Vê o que dá. Tenta. Enfim, deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Com Deus, até o próximo vídeo e valeu.